E já começamos com destaque internacional, acompanhando a tensão no Oriente Médio. Uma explosão numa base militar de uma milícia pró-Irã, no Iraque, matou uma pessoa e deixou pelo menos 8 feridas. Vamos agora ao vivo a Tel Aviv, onde está o repórter Michel Gavendo, que vai trazer mais informações para a gente. Michel, bom dia para você. O que sabemos, Michel, sobre esse ataque? Sabemos, por exemplo, quem é o autor desse ataque? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Ainda é um mistério quem atacou essa base dessa milícia pró-Irã que fica a 50 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Tem pelo menos um combatente morto e 8 feridos. O ataque deixou uma cratera, aparentemente destruiu equipamento militar e aparentemente foi também um míssil que atingiu essa base. Essa base é de um grupo chamado Força de Mobilização Popular. É uma milícia ligada ao Irã que atua no Iraque. Essa milícia ela foi reconhecida como uma força oficial pelo governo do Iraque, que agora junta sunitas e xiitas. Mas essa milícia xiita, ela antes, até fevereiro do ano passado, ela havia participado de ataques contra bases dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos e Israel negaram, com fontes anônimas, fontes que não quiseram se identificar, negaram ter qualquer participação nesses ataques. Mas a suspeita é de que haja envolvimento de alguma força anti-Irã, porque o ataque acontece um dia depois dos ataques israelenses em território iraniano, naquelas bases perto da usina nuclear na região de Isfahan. No Iraque, há várias milícias que apoiam o Irã, milícias xiitas que são apoiadas, treinadas e financiadas pelo Irã. E os Estados Unidos e Israel acusam essas milícias de também participarem de ataques contra Israel e também de tentarem desestabilizar o Oriente Médio. Os Estados Unidos têm bases no Iraque, também na Síria, mas no Iraque essas bases sofrem ataques constantes de milícias iranianas. O próprio movimento da base que foi atacada reconheceu que houve um ataque, houve uma explosão. Há imagens de explosões e explosões secundárias indicando que houve armamentos ou pelo menos munição explodindo nesse ataque, mas o grupo não sabe ou afirma que ainda não sabe quem foi esse autor. Desde que começou o conflito direto entre Israel e o Irã na semana passada, há muita confusão, muita tentativa de esconder, de desinformação, de esconder as informações, porque há um medo de que se Israel assumir publicamente um ataque ao Irã, isso pode complicar a situação e provocar ainda mais conflitos diretos. Nos últimos dias, o Irã disse que o ataque em território iraniano foi encerrado, que o Irã não tem interesse em um conflito direto com Israel nesse momento. Os Estados Unidos também afirmaram que o conflito direto entre Israel e o Irã terminou, mas o ataque nessa base de uma milícia pró-Irã no Iraque pode ainda colocar mais tensão e pode voltar a ter um contra-ataque, pode voltar a colocar Irã e Israel de volta em conflito direto. Carol. Obrigada, Michel, pelas informações. Michel Gavendo vai atualizando para a gente o que está acontecendo ao vivo, direto de Israel. Eu já aqui mudo o espaço no estúdio para conversar com a Luciana Cax, a nossa editora de internacional. Tudo bom, Lu? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem, Lu. Misha. A gente está acompanhando nesse momento a tensão no Oriente Médio. Eu não entendi bem, não. Há um receio de que o Irã ele apareça como sujeito oculto em outros ataques nessa região do Oriente Médio. Porque a gente está falando de uma região onde é grande a tensão. O Irã pode atuar como o sujeito oculto na atuação com grupos que fazem parte de uma aliança, que é o chamado Eixo de Resistência. Explica pra gente o que isso significa e para onde agora os olhos do mundo estão voltados. É isso mesmo. Bom dia a todos que nos acompanham. Um ótimo sábado. Esse eixo de resistência, Carol, são algumas regiões ali em volta, ali no Oriente Médio, em volta de Israel, em volta do Irã, que é uma maneira que o regime iraniano usa para expandir a sua influência, patrocinando esses grupos de milícia para atacar. Esse eixo de resistência nada mais são que grupos anti-Israel e anti-Ocidente também. A gente tem um mapinha aqui, olha, para mostrar. Então a gente vê
O Irã está aqui, Israel está aqui no cantinho e a gente tem esses grupos de milícias. Dentro de Israel, que a gente tem falado bastante de alguns grupos aqui, por exemplo, o Hamas. O Hamas é um desses grupos do eixo de resistência que é patrocinado pelo Irã, que tem atuação na faixa de Gaza. Nós temos também no Líbano, que é o Hezbollah, que a gente também tem falado bastante deles, que atuam ali na fronteira norte de Israel, no sul do Líbano. Também faz parte do eixo de resistência. O próprio governo da Síria faz parte do eixo de resistência também. A gente tem no Iêmen o grupo dos Houthis, que a gente também falou bastante, que começaram a fazer ataques no Mar Vermelho contra alvos israelenses e alvos americanos também. Então, no Iraque, a gente tem, além dessa força de mobilização popular, que é essa base que o Michel estava falando que foi atacada, a gente tem também o movimento de resistência islâmico do Iraque, que é um grupo que tem outros grupos, são formados por outros grupos, também patrocinados pelo Irã, que tem esse objetivo de ataques anti-Ocidente e anti-Israel. Então, a gente pode perceber que eles estão todos aqui nessa região e todos eles patrocinados não só com armamento, mas também com treinamento, com tecnologia do Irã, para que aumente essa influência, para que o Irã tenha esses meios de atacar os alvos dos seus considerados inimigos, sem que ele mesmo se envolva. Ele usa esses grupos de resistência, do eixo de resistência, para promover esses ataques e ficar por trás negando a sua participação, como aconteceu no caso do Iêmen, quando os Estados Unidos disse que a Guarda Revolucionária, os Estados Unidos tinham informação de que a Guarda Revolucionária fornecia equipamentos, treinamento para os Houthis lá no Mar Vermelho, o Irã negou. Então, esse é o modus operandi do Irã aqui nessa região, Carol. E da mesma forma, uma resposta ao Irã via esses grupos também pode acontecer depois do ataque que a gente acompanhou. Por isso, ainda faltam muitas informações com relação a esse ataque que aconteceu no Irã, atingindo esse grupo, no Iraque, perdão, atingindo esse grupo pró-Irã. As imagens que chegam nas agências internacionais, mas ainda há dúvidas com relação à autoria desse ataque a essa base pró-Irã no sul do Iraque. Inclusive, quando aconteceram aqueles bombardeios, aquele ataque, na verdade, que foi interceptado no território iraniano, chegou até a circular a informação de que outros bombardeios teriam acontecido na Síria e no Iraque. Foi uma notícia que depois foi descartada, chegou-se a tratar sobre essa possibilidade, mas até o momento não há confirmação sobre essas explosões, né, Lu? Exato. Assim, vale a gente lembrar, Carol, que essa região do Iraque, na Síria, é uma região que está em constante ataque. Isso não quer dizer que esses ataques que a gente até comentou que teriam acontecido junto com o ataque ao Irã sejam pelo mesmo motivo. Ali acontecem ataques diretos, então não quer dizer que está ligado com essa tensão entre Israel e o Irã. Então, isso, como você disse, a gente não sabe, a gente não tem as informações ainda de que seriam ataques ligados a essa escalada de tensão entre o Iraque e o Irã. Mas, sim, é uma região que está sob constante ataque. Luciana Caxton está de olho no que acontece na região do Oriente Médio, também nos atualizando, contextualizando para você o que está, nesse momento, acontecendo nessa parte do mundo. Daqui a pouquinho a Lu volta para conversar mais com a gente. Até já, Lu.